Deus abençoe. Vamos orar por ele. Fique em pé. Vamos abençoá-lo, né? Para que Deus venha usar ele nessa noite para falar com cada um de nós. Paizinho querido, na tua presença nós entregamos o teu varão, o teu servo, o teu ungido, Senhor. Entregamos diante de ti, meu Deus, este homem que o Senhor colocou no nosso coração para estar aqui nessa noite, Pai. Senhor, vem ministrar através da sua vida, Senhor. Que, Senhor, não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Usa o teu servo, Deus, como bênção como ele é, Pai. E a cada dia, Senhor, que venha, Senhor, levantar-nos, ó Deus, que venha, ó Deus, trazendo sobre nós toda palavra dirigida do Senhor a cada coração nessa noite. Nos abençoa. Eu entrego ele na tua presença e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. E hoje novamente nós estamos aqui. Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa vida. Eu sou casado com a Vanessa, a mulher mais bela desse mundo. Se vocês a conhecerem, vocês vão confirmar, mas ela é unicamente a minha esposa, né? E vocês vão ficar felizes com a esposa de vocês, tá certo? Olha para a tua esposa do teu lado e diga aí, veja a mulher mais maravilhosa para você desse mundo, né? Glória a Deus, vai enchendo teu coração, teus olhos, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Aleluia, glória a Deus. Você pode talvez não achar, mas para mim é. E eu tenho dois garotos, né? Dois meninos, o André e o João. E graças a Deus estão crescendo e estão ficando desobedientes, irmãos. Eu não sei o que eu faço para acordar desobediência, né? Diz que a vara corrige o insensato. Uma vez por outra a gente pega a vara, mas não sai tão fácil não. Mas glória a Deus. E nós estamos pastoreando então ali Arthur Nogueira. É uma igreja até um porte grande. Nós temos 4 igrejas no sul de Minas, onde nós somos, inclusive ontem à noite nós estávamos para o sul de Minas, cidade de Cariaçu, participando de um trabalho de uma das nossas igrejas, e também mais 7 igrejas em Arthur Nogueira. E às vezes isso nos tira a tranquilidade, nos faz envelhecer mais rápido. E eu pensava que a vida de pastor era mais tranquila, e acabou que me dei mal, viu, irmãos? O negócio é pior do que eu imaginava, viu? E tem tanta gente querendo ser pastor e os que estão no barco estão querendo sair. E é verdade. Meu irmão, então vocês orem e amem o seu pastor. Você já orou para o seu pastor hoje? Já apresentou ele diante de Deus? Se não, comece a orar. Apresente a Deus, pastor, sua família, porque nós lutamos pela obra de Deus e vocês são a obra de Deus. A obra de Deus, nós temos metas estrutural, construir um templo de expansão, de prosperidade, de crescimento, e tem que haver isso. Mas a principal preocupação do pastor são as pessoas, e a gente sofre com elas. Eu já tive casos de eu ir para o hospital enfermo de tanto sofrer juntamente com irmãos que estavam sofrendo. E é impossível ser neutro. É impossível não sentir a dor daqueles que estão sofrendo. O pastor Ricardo sabe disso. Tem dia que a gente levanta de manhã e vai para um velório. No período da tarde a gente está numa festa de aniversário. E à noite a gente tem que ministrar na igreja num culto festivo. Então é uma confusão que às vezes se faz na cabeça de pastor. Velório, hospital, festa de aniversário, tudo no mesmo dia. E não é fácil. Então os irmãos, orem sempre pelo seu pastor, ame ele, compreenda ele, entenda ele. Se um dia ele faltar do culto, não fique aí querendo faltar também, porque precisa vir dar uma descansada, dar uma aliviada nas tensões, se desenergizar das pressões, para poder estar aqui tranquilo cuidando de vocês. Vez por outra eu aprendi que eu preciso fazer isso, então eu tiro uns dias de descanso, porque senão a gente, como humano, a gente fica um pouco azedo, né, pastor? Não é verdade? O pastor está nervoso, então a gente vai pescar, que é a melhor terapia que tem. É verdade. Queridos, me passou o tema para falar sobre
o Deus que protege, o guardador, não é isso? O Senhor é a nossa proteção, nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu estava orando e pedindo a Deus uma mensagem para transmitir aos irmãos nessa noite. Falar sobre proteção de Deus. Deus é o Deus que cuida. O que nós mais temos na Bíblia são promessas de proteção. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso castelo forte. Ele é o consolo, o amparo, o refúgio. Ele é tudo para cuidar de nós. Quando você lê o Salmo 91, você vai ver um Deus que é sombra e que é esconderijo e que Ele é altíssimo e que nós só precisamos estar lá debaixo da sombra dEle. O que a gente só precisa estar debaixo do cuidado dEle. Enquanto nós permanecermos debaixo do cuidado de Deus, nenhum mal chegará na nossa tenda. Nenhum laço do adversário nos alcançará. Pelo contrário, as bênçãos de Deus vai nos acompanhar. Quero que você precise entender uma coisa, irmãos, que viver debaixo da proteção de Deus é só você viver em santidade diante do Senhor. Enquanto nós vivemos, o escritor aos Hebreus diz que andar em paz com os outros é a santificação. É em paz com os irmãos e santo, que aí de mais coisa, irmão, proteção de Deus vem. Pode fazer olho gordo, mandinga, pode fazer o que quiser da tua vida. Não precisa participar de corrente de desapego e nem de corrente de quebra de maldição, porque toda maldição já foi tirada da tua vida quando você entrou debaixo da sombra do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, que cuida da nossa vida. Isso é fé, irmãos. É crer naquilo que Deus falou que é verdadeiro. Tá certo? Amém? Então já falei sobre o assunto, mas não é isso que eu vou estar pregando nessa noite aos irmãos. E eu quero que eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no nosso coração. Está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós estaremos lendo o verso 3. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmão, eu queria pedir para o irmão do som, né? Se o senhor puder colocar só um pouquinho, só o meu retorno, não põe som para os irmãos não, porque o pregador pentecostal que não grita está com defeito de fabricação. E tem hora que a gente dá aumenta o volume da voz. Então vocês não se preocupam não, viu, irmão? Não estou bravo não. É porque tem hora que, né, Deus vai tomando a gente assim, é uma coisa maravilhosa. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Pastor Ricardo, o tempo é um dos maiores adversários que a gente enfrenta. E ele tem um poder de causar exaustão, cansaço, fadiga, desânimo, tentar fazer a gente parar. Eu também sofri isso. Mas quando eu estava subindo, Deus colocou no meu coração uma palavra para o Senhor, que aqueles que esperam no Senhor renovam a força. E que Deus está entrando com renovo de força, de ânimo, de entusiasmo na tua vida hoje. Porque o Senhor está olhando para a tua caminhada e que os anos estão sugando o teu entusiasmo, mas que o Senhor é o Deus que te renova, Ele é o Deus que te fortalece. Permanece, porque a mão do Senhor continua contigo, e onde pisares a planta do teu pé, o Senhor já prometeu que vai abençoar e a possessão tua no nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já manifesto que somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O tema da mensagem que eu trago para vocês nessa noite é o quinto evangelho de Jesus. No final, vou explicar sobre isso. Evangelho, na síntese da palavra, significa boas novas. Em alguns textos bíblicos, no geral da palavra, evangelho significa o conjunto de doutrinas, de ensinos, ou a própria igreja, o próprio povo. O evangelho, às vezes, se identifica conosco. E o evangelho também, ele é manifesto, conforme diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Diz que o evangelho, ele é o poder de Deus revelado, manifestado. Porque Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como grego. E Paulo continua dizendo que é através do evangelho que Deus se revela. Então o evangelho também, ele é a revelação de Deus ao mundo. Porque tudo que de Deus nós conhecemos não é por capacidade humana, não é por pesquisas e por achados científicos.
Tudo que de Deus, do profundo de Deus que nós conhecemos, é revelação de Deus a nós. O que nós conhecemos de Deus, Deus se revelou a nós, Deus se apresentou a nós. Deus é infinito, soberano, supremo, nós somos finito, mortal, temporário. E esse Deus infinito um dia se apresentou a nós. E o ápice dessa revelação de Deus a nós é o Evangelho. Porque diz o apóstolo em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre, se revela a justiça de Deus. Deus se revelando a nós através do Evangelho. Vai segurando aí. Primeiro, o Evangelho é a revelação de Deus. Segundo, o Evangelho é o poder de Deus. Houve um certo período do meu ministério, como eu sempre pregando a palavra, Deus me chamou ainda na minha juventude, e eu vim de um lugar onde vocês jamais imaginariam que eu estaria pregando aqui hoje. Eu vim de um pequeno povoado chamado Tuxelândia. Alguém já ouviu falar? Com certeza não. Não tem no mapa, né? Mas já está lá no Facebook, se vocês procurar lá, vai encontrar. Teve alguém de lá que espalhou para todo mundo e que colocou a Tuxelândia. É um pequeno povoado, eu sou da roça, lá de Goiás, lá do interior, do lugar onde tinha um garimpo de esmeralda, onde matava mais gente do que na guerra da Malvina, né, na guerra da Argentina contra a Inglaterra. Você lembra daquela guerra? Foi por volta do ano 82, foi nesse período que eu mudei para lá. Lá matava mais gente do que naquela guerra. Garimpo, irmãos, é carnificina pura. E foi nesse ambiente que Jesus me salvou e me trouxe de lá para pregar para vocês nessa noite e dizer que Jesus é bom e Jesus é Salvador. Agora escute que o Evangelho, então, nessa vida de pregar, ainda Jesus me chamou na minha adolescência, nessa vida de pregar, houve um período em que eu comecei a pensar e achar que Deus não tinha mais capacidade para libertar algumas pessoas de alguns tipos de pecado e prisões. Começou a entrar isso na minha cabeça. Sabe, meus irmãos, aquele negócio aí, eu pensava assim, meu Deus, uma pessoa que aceita Jesus, e como é que nós vamos fazer agora? E foi na evolução do crack, que o crack diz que, a pessoa diz, você fumou uma pedra de crack, já fica viciado, e as pessoas não conseguem se libertar. E quantas pessoas estão aprisionadas no pecado? E a gente sempre pregando, e a gente sempre viu Jesus salvando pessoas da idolatria, nós encontramos Jesus salvando pessoas da prostituição, nós encontramos Jesus salvando pessoas de mundo de feitiçaria, de possessão demoníaca. Mas eu comecei a entender e pensar que o poder, Jesus não tinha poder, o Evangelho não era eficaz para libertar alguém do poder de drogas, de alguns tipos de drogas. Eu disse, meu Deus, mas então eu acho a melhor coisa que nós temos que fazer é quando uma pessoa aceitar Jesus e vamos levar para uma casa de recuperação. Isso é muito bom, não é nada contra, não é isso que eu estou falando contra isso. Casa de recuperação é excelente, irmãos, é um trabalho, é um braço da igreja, não é verdade? Se alguém está drogado, você leva lá na casa de recuperação, quando ele quer se libertar, se liberta, depois volta para cá, para a vida da igreja e continua sendo um crente abençoado por Deus. Mas, meus queridos, depois eu começando a examinar as Escrituras e começando a observar Deus entrando em vidas de pessoas e com a ação do poder do Evangelho, Deus libertando pessoas que aos olhos humanos jamais seriam libertos de poder tão escravizador do pecado como pessoas que a gente já viu liberta. O que aconteceu com essa pessoa? Simplesmente ela ouvia a pregação do Evangelho, e esta pregação do Evangelho entrando no coração desse pecador, liberta ele do poder do pecado, do poder do diabo e do poder do mal. Quem que só faz isso? É o poder de Deus operando através do Evangelho de Jesus. Um dia, bem no período dessa crise, eu estava pregando num trabalho de rua na cidade de Planura, lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Eu estava pregando e no final fizemos o convite para as pessoas aceitarem Jesus. E de repente veio no final, lá quando estava terminando, veio uma senhora. Pensa numa senhora que estava bêbada, né? Alguém aqui já bebeu para ficar bêbado? Não, né? Glória a Deus, aleluia. Você já não se manifesta não, porque todo mundo descobriu que você gostava de uma, né? Glória a Deus. E aquela mulher veio bêbada, totalmente embriagada, assim, não entendia o que falava. Aquele hálito saboroso de cachaça, misturado assim com aquele vários dias sem tomar banho, aquela situação toda. E ela disse, eu quero aceitar Jesus. Chorando, embriagada. A senhora quer aceitar Jesus? Eu ouvi a pregação, eu quero aceitar Jesus. Eu não aguento mais essa vida. Então levante sua mão assim. Aceite Jesus, aceito. Recebe, recebe. Vamos orar. Irmãos, e oramos por ela. No final da oração, a mulher levantou completamente sóbria.
E o que é isso? Poder do Evangelho que liberta o homem do pecado. Sabe esse parente que você está pensando que não tem mais jeito para ele? Sabe aquela pessoa que você está achando que não tem mais condições para a vida dele? Tem sim! O Evangelho de Jesus é poder para libertar o homem do mais terrível grau de pecaminosidade. Liberta, transforma e faz de um crente abençoado igual você aí. Pode levantar a mão e dar glória a Deus, hein, irmão? Querido, você viu alguém lá sem saída? Jesus e a saída, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a libertação das pessoas. Nunca tenha medo, nunca tenha receio de falar para as pessoas: Jesus tem solução para a tua vida, porque Jesus tem poder e solução para a vida do mais vil pecador. Nunca tenha receio de falar. Sabe aquela pessoa lá que você está achando, esse aqui não tem mais jeito, na árvore que nasce torta, até a cinza é torta. Ô irmão, até passar pela carpintaria de Jesus, o Evangelho de Deus, que transforma a vida do pecador e faz dele um homem abençoado. Oh, aleluia. Dá mais um glória para Jesus aí, aleluia. Na Bíblia nós encontramos quatro evangelhos. Primeiro evangelho que nós encontramos na Bíblia, Evangelho de São Mateus. São Mateus. Primeiro evangelho, fala assim, primeiro evangelho. Fala, repete comigo. Primeiro evangelho, São Mateus. Evangelho de São Mateus, logo de cara quando você começa a ler o Novo Testamento, já começa com São Mateus. Alguns dizem que Marcos escreveu primeiro, que Marcos se tornou como uma fonte de inspiração para os demais evangelistas. Eu acredito, como pastor, meu professor, pastor João Colenda Lemos, que o primeiro escritor do evangelho foi Mateus. Mateus ele era um cobrador de imposto, habilitado, capacitado na escrita, e ele estava na alfândega, e de repente Jesus passa para ele e diz: vem, me segue. E então ele começou a seguir Jesus, e seguindo a Jesus, acredito que ele começou então a narrar, e a escrever, e a apontar os fatos que Jesus começou não só a fazer, mas também como a ensinar. Outros dizem que não, que foi Marcos, mas vamos colocar Mateus, o primeiro evangelho. Uma coisa interessante quando você começa a ler o evangelho de São Mateus, é que Mateus começa com genealogia, né? É muito legal ler genealogia, não é verdade, irmãos? Quem aqui já começou a ler genealogia e acha super interessante? Lê o livro de Números, das crônicas, é uma maravilha. A gente começa a ler a Bíblia, quando chega nas crônicas, você vê que o nome estranho gerou outro nome mais estranho ainda, que dá nó na língua da gente de falar esses nomes, irmão. E aí vai, tem uns nomes lá que parecem línguas estranhas, não é verdade? E você vai ler aqueles nomes complicados, e é super legal ler genealogia. Na verdade não é. Mas qual é a finalidade? Porque Mateus começa a falar de genealogia, porque a genealogia primeiro estabelecia a origem da pessoa. A pessoa queria identificar as suas raízes antepassadas, ela ia na sua genealogia, e Mateus começa a dizer a genealogia de Jesus, porque ele apresenta Jesus como o Messias prometido, e o Messias viria da linhagem de Abraão, porque foi a Abraão que Deus fez a primeira promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Messias teria que vir do Abraão, depois o Messias teria que vir de Davi. Então a família de Jesus teria que chegar no Davi, para ser a sua origem, teria que ser da tribo de Judá, filho da família de Davi, e lá descendente de Abraão. É por isso que começa Mateus com genealogia. Segundo motivo da genealogia, a genealogia ela trazia legitimidade de cargo. Você lembra lá, acho que no livro de Esdras ou Neemias, quando os sacerdotes retornam para ministrar no templo, e eles então começam a fazer um levantamento genealógico, para saber qual era o sacerdote, se realmente era da tribo de Levi, e se é da família de Arão, para saber todo esse processo, porque eles queriam saber o seguinte: olha, se não for da tribo de Levi, não pode ser sacerdote. O que Mateus está dizendo para nós? Se ele não é da tribo de Judá, ele não é legítimo como no cargo do Messias, porque esse Jesus que eu estou anunciando no evangelho, que eu estou mandando para vocês, judeus, ele é o Messias prometido, ele é o esperado das nações, ele é aquele que foi profetizado por Moisés, por Isaías, porque a sua genealogia confirma isso. Vem falando dos seus traços genealógicos. Mateus continua seu evangelho. Ele fala do nascimento, bem-aventurança,
Quando ele chega no primeiro milagre de Jesus, tem algo importante que Mateus está mostrando para nós. O que Mateus mostra no primeiro milagre? Mateus, Evangelho, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus está descendo do monte, depois do sermão do monte, das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, bem-aventurado, 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 termina as bem-aventuranças, todo aquele sermão de Jesus sobre o discurso sobre a lei. Capítulo 8, Jesus está descendo do monte. E quando Jesus está descendo do monte, vem ao seu encontro um leproso. Aquele leproso, pela lei, ele era judeu, pela lei judaica. E primeiro, ele não poderia viver em sociedade, no meio da família. A lei dizia que quando ele se aproximasse de alguém, ele teria que começar a gritar, dizendo: leproso ou imundo. Imagine só, você viver numa situação que você tem que deixar sua família, deixar seu convívio. Cerimonialmente você ser considerado imundo, você não pode participar de um culto. Não pode participar do culto. As pessoas que você toca também se tornam imundas e deverão passar por um ritual de purificação. A lepra, ela causava, além desse afastamento da pessoa, fisicamente, ela trazia deformidade, ainda traz, rancianismo hoje, deformidade no corpo. Uma das características da lepra é que ela tira sensibilidade. A pessoa não sente dor. Oh, que legal, não sente dor. Eu estava lendo Filipenses. Filipenses conta a história de um médico. E esse médico, ele trabalhava apenas com leprosos. Mas ele conta a história de uma pequena garota. E essa garota, ela não sentia dor. Quem aqui gostaria de nunca sentir dor? Nunca sentir dor. Alguém gostaria? Alguém que reclama muito de dor. Você gostaria de viver sem dor? Essa garota não sentia dor. Como é que a mãe dela descobriu que ela não sentia dor? Ela estava um dia, com 3 anos de idade, lá no bercinho, né? Lá em Goiás chama de chiqueirinho, é um nome bem... aquele bercinho lá. Né? E aí a criança está lá brincando, e a mãe fazendo as atividades na cozinha, de repente ela começa a ouvir risos da criança. E ela vai naquela criança para ver por que ela está rindo. E ela de repente vê a criança brincando no piso lá do bercinho com uma tinta vermelha, fazendo desenho e levantando a mão assim toda vermelha e rindo. A mãe se assusta ao se aproximar. Ela havia mordido o dedo, arrancado um pedaço do dedo, e com o dedo ela escrevia e desenhava com sangue no berço onde ela estava, porque ela não sentia dor. Aquela criança começou a passar com alguns problemas, que às vezes ela corria, quebrava o pé com fratura exposta dos ossos e continuava correndo com os pedaços de ossos apoiando no chão. Se ela pisava num prego, ela continuava brincando com aquele prego atravessado no pé. Aos 11 anos, aquela garota, diz Filipenses no seu livro, ele fala a dádiva da dor, depois vocês podem ler. Ela já não tinha mais as pernas, porque de tanto ferimento foi sendo amputadas suas pernas por causa das gangrenas que foram formando-se, porque ela não sentia dor. A dor é um elemento de proteção na tua vida. Se você sentiu a dor, dê graças a Deus, vai no médico, vê o que está acontecendo, não brinca com dor. Dor é um alerta. Dor é um processo de crescimento. Quem quer crescer, sente dor. Viver no comodismo, algumas usam a expressão, na zona de conforto, nunca sai da mediocridade. É o leproso que está ali estagnado a viver sempre leproso. E às vezes encontra geração que não quer sentir a dor para crescer. Quer crescer sem experiências que marcam a vida. Quer crescer sem o combate do confronto. Quer ter família estável, abençoada, mas não quer sentir a dor
de se humilhar, de pedir perdão, de voltar atrás e de batalhar pelo bem mais precioso que Deus te deu. A dor nos impulsiona para o crescimento. Jesus vem em encontro dele um leproso, vida marcada com fracasso e destruição. Ele veio ao encontro de Jesus. Só que quando ele veio ao encontro de Jesus, ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Quando Jesus responde, Jesus não apenas está curando o pastor Ricardo uma enfermidade da pele, Jesus está mudando uma vida. Jesus está transformando uma família que não tinha mais um pai. Jesus está transformando, quem sabe, um lugar no sacerdócio onde estava vago, que possivelmente, talvez, a Bíblia não fala nada, imagino eu, se ele era um sacerdote, abandonado a função, está retornando um profissional que volta ao seu lugar, um administrador que toma de volta o seu posto, um pai de família que assume o lugar da paternidade. O que é isso? O Evangelho de Jesus. Jesus chega para mudar a sorte do homem. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, o resultado é: eu quero que você seja próspero, abençoado, mudado, curado, crescendo, abençoado. Esta é a vontade do Senhor para a tua vida. E o que é mais incrível é que quando alguém tocava no leproso, aquela pessoa ficava imunda. Mas com Jesus é diferente. Jesus toca no imundo, ele permanece puro e o imundo é purificado. É isso que acontece conosco. Quando nós abraçamos com Jesus, Jesus perdoa todos os nossos pecados e transforma a nossa vida. Quando tiver a vida transformada aqui, levanta a mão, dê glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus vai falando, apresentando seu evangelho, mostrando que Jesus, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é o prometido, e ele escreve o seu evangelho para os judeus, para mostrar: Jesus é o cumprimento da tua esperança. Jesus é a resposta das tuas expectativas. A expectativa dos judeus era o Messias prometido. Então, o que Mateus está dizendo? Esse aqui, que eu estou falando dele, é a resposta das tuas expectativas. Esse que eu estou falando aqui é a resposta da tua esperança. Esse que eu estou falando aqui é o que tem solução para a nação de Israel. Esse que eu estou falando aqui é a resposta do que vocês têm pedido. Esse que eu estou falando aqui é a resposta das tuas orações. Esse que eu estou falando aqui é a resposta do preparar de Deus desde o início da humanidade, onde Ele prepara toda a humanidade para receber o Messias, o Salvador, aquele que vocês chegou até vós. Mateus responde, Mateus escreve dizendo: o Messias que eu estou pregando para vocês, ele é a resposta para a tua vida. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: irmão, Jesus é a resposta para todas as indagações da tua vida. Jesus é a resposta para todas as indagações da nossa vida. Aonde nós encontraremos resposta para as angústias deste mundo? É Jesus a grande resposta de Deus para a nossa vida. Mateus termina o seu evangelho dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias. Você perdeu, você fala assim: oh glória. Mateus termina o evangelho, pastor Ricardo, assim, ó, eu vou estar com vocês todo dia. Sabe aquele dia que você está meio nervoso lá, né? Assim, hoje eu amanheci com a virada, lá em Goiás, fala assim, com a avó atrás do toco, um negócio assim, sei lá, eu nem sei por que tem essas expressões, esses negócios, já viu? Alguém já ouviu falar isso? Jesus está com você nesse momento também, está dizendo: meu filho, fica nervoso não, tenha paz no teu coração e eu dou paz para a tua alma. Você está pensando que Jesus só está com você quando você está bonitinho lá, cheiroso, de joelho dobrado, orando e falando: oh amado Deus, como tu és lindo, maravilhoso. Não, ele está lá naquele momento também, mas naquele momento você está meio injuriado, ele está lá só olhando para você e diz: minha filha, acalma teu coração, porque você está angustiado. Senhor, eu
tenho tanta conta para pagar. Aí Jesus olha para você, Mateus capítulo 6, a partir do verso 26. Por que está tão ansioso pelo dia de amanhã, com conta que tem para pagar? Olhe para as aves do céu, não plantam, não cegam, não guardam em celeiro, todavia o vosso Pai Celestial cuida delas. Você vale mais do que ave, você tem mais valor do que aquele cachorrinho xodozinho das madame, você é mais importante do que o gato lá das princesas, você é mais importante porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Oh, meu querido, Jesus está olhando para você assim, porque, pastor, eu não tenho nem roupa para vir na ceia. Uma coisa interessante, eu estava discutindo sobre capitalismo, né? E falava justamente sobre essa questão, né? As mulheres vão lá no guarda-roupa e tem 365 vestidos, um para cada dia do ano, e quando chega no ano novo, fala assim, eu não tenho nenhum vestido para poder ir hoje na festa de ano novo, aquela coisa toda, e angustiada. Jesus olha assim e fala assim, por que você está tão angustiado pelo que você tem que vestir? Olhe para os lírios do campo, eu vos digo, nem mesmo Salomão, que vestia roupas com fios de ouro, se vestiu como ela. Você vale mais do que o lírio do campo, que hoje cresce, amanhã é queimado no forno. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dá glória para Jesus aí, porque está dizendo assim, busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Pastor, vou ter que ir lá. Uns 10 minutos? Ixi, eita glória. Olha que hoje eu vim querendo pregar pelo menos 1h30. Mas vamos terminar, aleluia. Segundo evangelho, Marcos. O evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E o texto áureo de Marcos é o capítulo 10, é o versículo 45, que ele fala assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Você nunca é tão grande do que quando você está servindo as pessoas com o coração aberto. Você nunca se parece tanto com Jesus do que quando você está servindo as pessoas, ajudando as pessoas. E às vezes nós estamos no dilema do moço, do doutor da lei, e perguntamos, a quem que eu tenho que servir? Quem que é o meu próximo? É todo aquele que está do teu lado, precisando de uma ajuda. Quem sabe, aquela moça do seu bairro, mal falada, da pá virada, toda estranha, que veste diferente, que escandaliza todo mundo. E às vezes ela fala assim, tudo aquilo porque está um vazio muito grande. E Jesus está olhando para você e dizendo, eu quero que você sirva a ela. Vai lá, mostre para ela como é que é amar. Ao invés de dar uma palavra de destruição, diz para ela, Jesus te ama. Deixa eu dar um abraço em você. Um dia eu tive uma experiência, eu nunca contei isso para ninguém, eu fiquei até meio tímido. Eu namorava com a minha esposa, eu estava descendo da casa do meu sogro, para onde eu morava, e eu tinha um hábito de todo dia ir lá na casa dela e esperar ela chegar da faculdade. Né? E aí isso era meia-noite que ela chegava da faculdade, que ela estudava em Amparo. Aí eu pegava ela do ponto, dava mais ou menos 100 metros da casa dela, acompanhava ela até o portão, e ela já chegava assim, meia dormindo. Ela entrava e eu voltava e ia para casa. E minha casa era 4 quilômetros de distância. E eu tinha uma bicicleta e roubaram a minha bicicleta, então eu ia de a pé mesmo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês essa noite. A vida de casado tem que ser igual salvação. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Eu não tenho saudade de quando eu era novo convertido, porque eu não conhecia essa grandeza da graça de Deus. Tem gente que está falando, era tão bom quando eu era novo convertido. Não era nada, irmão. A gente era tão cheio de superstição. Não sabia nada. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Fala para o companheiro que está do seu lado aí. Ajuda eu. Já vou terminar com 10 minutos. Vida de casado
É igual salvação. Quanto mais o tempo passa, melhor fica, mais íntimo fica, mais se ama, mais se entende, mais se compreende, mais se tolera e mais bonito vai ficando. Hoje mesmo a minha esposa olhou para mim, me deu um abraço, falou que me amava e falou: você está tão bonitão. Eu disse: ô glória, mente para mim que eu gosto. De que eu estou falando? Do amor ao próximo, de servir. Você quer ser parecido com Jesus? Vai naquela pessoa que ninguém quer nada com ela e fale algo para ela que quem sabe ela nunca ouviu. Uma mensagem de amor, de paz, de esperança e não de ofensa. Marcos, só uma curiosidade, 14:51, São Marcos fala sobre isso. Quando Jesus está sendo preso, naquela confusão toda da prisão de Jesus, tem um jovem que está envolto num lençol. Os guardas catam o lençol dele e arrancam o lençol dele, está nu, irmão. Saiu só envolto no lençol, sem cueca, sem nada, nu. E os guardas tomaram o lençol. Ele sai correndo, peladão. Com certeza essa pessoa era o próprio Marcos, porque só ele sabia disso, só ele, ninguém mais fala disso, só Marcos fala. Lucas mostra Jesus como o Filho do Homem, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas é o evangelho, de todos os evangelhos, ele é o melhor grego. Diz os comentaristas que só a introdução de Lucas é uma verdadeira obra de arte literária do grego. E Lucas vai mostrando Jesus como o homem perfeito. O homem que todas as pessoas esperavam. Teve um filósofo grego que ele pegava uma lanterna e saía na cidade de Atenas procurando um homem perfeito. Que pena que ele não encontrou com Jesus. Se ele encontra com Jesus, ele teria encontrado o homem perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Essa semana eu fiz mudança de 2 pastores nas congregações que está debaixo da nossa responsabilidade. Troca de pastor. E eu percebi uma coisa, que quando a gente troca pastor de uma igreja, geralmente algumas pessoas se afastam da igreja. E uma das situações me comoveu, porque tinha uma irmã que parece que a fé dela estava fundamentada na vida do pastor. O pastor era tudo para ela. E ela chorando muito, passou a mensagem no zap, a mensagem chegou até mim, e ela chorava desesperadamente, porque o pastor saiu da igreja. Queridos, o único perfeito que a nossa vida tem que estar fundamentada é Jesus Cristo, o homem perfeito, nosso Senhor. Nós, pastores, somos temporários, transitórios. A igreja permanece, a igreja fica, porque a igreja não está firmada em nós, a igreja está firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor. João, o evangelho da divindade de Cristo. Em João, Jesus é a porta. Em João, Jesus é a água da vida, o caminho, ele é a verdade. Em João, Jesus é tudo aquilo que você precisa. João, ele mostra a beleza do céu que há em Cristo Jesus. Falei dos 4 evangelhos. Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, 2ª carta, ele está fazendo a sua defesa do seu apostolado. E olha que se o apóstolo Paulo foi duvidado da sua autoridade apostólica, imagine eu, que as pessoas não vão falar às vezes de pastor Cláudio, não é pastor nada, né? Então eu não me incomodo, porque se o apóstolo Paulo foi rejeitado, imagine eu, vou querer ser melhor do que aquele homem? É verdade, pastores? Às vezes a gente leva umas pancadinhas assim, né, pastor Ricardo? Pastor? Não é verdade? Você não é pastor coisa nenhuma, porque e tal. Você não tem, um dia um obreiro falou para mim, eu não falei com você porque você não tem autoridade para falar comigo. E eu disse, glória a Deus. Tá bom, porque Paulo também foi reprovado. Algumas pessoas que ele ganhou para Jesus, estavam rejeitando a autoridade apostólica dele. Capítulo 3, onde eu li.
Paulo começa a falar assim: olha, vocês são a minha carta de legitimidade do meu apostolado. Eu não preciso de carta de recomendação, porque vocês, quando ele fala vocês, está apontando para a igreja. Vocês são a minha carta. Parece que quando ele está falando, o Espírito de Cristo dá um beliscão no Paulo. Opa, peraí. Ele fala: opa, peraí, não, peraí. Vocês não são a minha carta, não. Vocês são a carta, é de Cristo, escrita não com pena ou com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas escrita nos vossos corações. Para quê? Para que todas as pessoas possam ler em vocês e identificar em vocês a pessoa de Cristo Jesus. Quem é o quinto evangelho? Não é o evangelho de Tadeu, não é o evangelho lá não, o quinto evangelho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós expressamos e nós mostramos a imagem de Cristo vivendo gravada na nossa vida. Aonde nós passarmos, as pessoas precisam ler Cristo em nós. Aonde nós estivermos, as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, as pessoas precisam ler Jesus Cristo na nossa vida e identificar que Ele é o Deus Todo-Poderoso na minha vida. Mas como é que isso vai acontecer, pastor? Primeiro, o testemunho de Deus na tua vida. A obra que Deus fez na tua vida precisa ser conhecida por todos. As pessoas falam: olha, o que é quem te viu, quem te vê? Não, meu filho, é Jesus que agora está em mim. Você não está vendo Jesus na minha vida? É Jesus na minha vida. Começa a ver Jesus na minha vida, você vai ver o poder de Deus libertador e transformador. O Evangelho, ele é revelador da glória de Deus. O que isso significa? Que quando a igreja está reunida, ou quando você, irmão, está andando aonde quer que você esteja, você precisa revelar na tua vida a glória de Deus, a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo sendo revelado na nossa vida. Paulo diz, Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Aonde é que esse mundo corrupto, onde é que esse mundo mau vai ler a verdadeira justiça? Olhando para a tua vida, o Evangelho de Jesus, não escrito em papel, mas escrita no teu coração, crente que vive a justiça de Deus. Aonde? Na empresa onde você trabalha. Aonde? Na escola onde você estuda. Aonde? No bairro onde você mora. Jesus precisa ser visto na nossa vida. Igreja do Senhor, nós somos a expressão da glória de Deus para esse mundo corrupto e perdido. Um dos textos mais fantásticos da Bíblia eu encontro Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Diz o texto que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Para o cristão, pequeno Cristo. Sabe o que as pessoas faziam? Olhavam para um discípulo e falavam assim: olha, você está parecendo com Jesus. Mas não é parecendo com Jesus igual o Henry Cristo, não, que fez aquela caricatura. Tem muita gente que está querendo parecer com Jesus, está colocando aquela capa, deixar uma barba agora, está na moda, né? E eu não pude deixar a barba ainda, né? Mas se deixar, acho que vou ficar melhor de barba. Mas o ministério não permitiu ainda, glória a Deus, né? Um ar mais sério, é verdade? Mas nós estamos aqui cara rapada, glória a Deus. Vou deixar agora que eu vou ficar parecendo com Jesus. Não é isso. Parecer com Jesus é parecer reproduzir as mesmas obras que ele reproduzia. Paulo escrevendo, ele fala assim: olha, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor Ricardo, o que isso significa? Quando as pessoas falar conosco, eles devem ver a expressão de Cristo saindo de nós. Irmã, controla mais, viu? Quando você for falar com o maridão lá, que você está meio nervosa, porque acabou o gás e ele comprou. Longanimidade, temperança. Nós precisamos reproduzir mais Jesus. Eu vou finalizar.
O que me entristece como um cristão é saber que nós vivemos numa nação que conseguiu eleger o povo evangélico, recebeu a fama que elegeu o último presidente. Não é verdade? Elegemos o Bolsonaro. Os evangélicos juntou com os católicos. Os cristãos elegeram um presidente. Isso aponta para um número muito grande de evangélicos. Isso significa que a igreja tem um número muito grande de membros. Deixa eu perguntar para vocês: que impacto positivo nós estamos causando na nação brasileira como o Evangelho de Jesus? Sendo que nós continuamos no nosso mesmo ritmo, parecidos com o mundo. Continuamos mentindo, enganando nos negócios, fraudando o imposto de renda, índice de divórcio crescente, famílias destruídas, fugindo do padrão de Cristo. Perdoe-me, pastor, se eu estou entrando em área que... Me perdoe. Não me tenha como ofendendo a igreja, por favor. Mas o que eu quero advertir-nos nessa noite é a mensagem que eu sempre falo. Está aqui um obreiro da igreja, sempre falando no púlpito da igreja. Nós precisamos gerar um impacto nessa geração. Jesus, o único, Ele veio para mudar o mundo todo. Nós somos uma multidão que devemos carregar a mesma imagem de Cristo. E nós não estamos conseguindo mudar as pessoas. As igrejas. A gente tem dia que eu digo, meu Deus, eu tenho que virar artista. Eu vou incorporar o Cláudio Duarte. Vou mudar o nome, Cláudio Magalhães para Cláudio Duarte. Falar coisa engraçada para ver se vem mais pessoas. Porque está difícil, muitas vezes, as pessoas querem vir para a igreja. Porque parece que a igreja não está reproduzindo o que a expectativa do mundo espera. A imagem de Cristo sendo reproduzida através de nós. Mas que essa noite o Espírito de Cristo tome conta da nossa vida. E que nós venhamos impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Que a gente venha impactar aquele colega da empresa. Eu tive uma experiência, achei fantástico. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu trabalhava numa empresa aqui em Paulínia. E uma vez eu tirei férias. O meu chefe, pensa num chefe que era chato. Meu Deus do céu, ainda bem que ele não está aqui. Acho que não tem ninguém que vai contar para ele, não. Mas, meu Deus, era insuportável aquele homem. E olha que eu era um funcionário que fazia tudo certo, mas era um homem difícil. E às vezes a gente ficava assim meio contrariado, né? Não se acertava no entendimento, aquele negócio todo, mas trabalhando dentro da ética, do respeito. Saí de férias. E quando eu voltei das férias, ele me quebrou no meio. Eu disse, Cláudio, você demorou demais voltar. Porque quando você está aqui, a gente sente uma paz e uma harmonia entre todos os funcionários aqui do departamento. Na sua ausência, esse negócio virou uma tribulação que você traz paz no nosso meio. As pessoas precisam testemunhar isso de nós, irmãos. A gente precisa testemunhar esse amor de Cristo, essa vida de Cristo, no meio das pessoas, da geração onde nós vivemos. Assim seremos o 5º Evangelho de Jesus, espalhando a paz e o amor de Deus. Se põe de pé, eu quero orar, quero finalizar. No nome de Jesus. Pastor, eu vou só fazer uma rápida oração. Põe a mão no teu coração assim. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Fale com teu pai agora, diz, Senhor, me transforma a cada dia mais.
que eu possa reproduzir o teu amor, a tua paz, a tua santidade, a tua glória, o teu poder. Me faz de ti um verdadeiro agente do Senhor na cidade de Paulínia, aonde quer que eu esteja, na família, no bairro, Senhor. Ó Pai, está aqui a tua igreja. Senhor, toma cada um dos teus filhos das tuas mãos, vem sobre eles, ó Pai, agora com o poder do teu Espírito Santo. Senhor, que esse poder transforme a nossa vida em verdadeiros agentes do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Senhor, nós venhamos reproduzir a tua glória, ó Pai, que nós venhamos levar paz para todos aqueles que vivem em aflição, que nós venhamos levar a palavra da esperança por aquele que está vivendo em desespero. Toma teu povo nas tuas mãos e nos faz de ti verdadeiros servos do Senhor. É o que eu oro e que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.